antes de nós iniciarmos o nosso trabalho, especificamente cumprirmos a nossa pauta, inclusive fazendo um pouco da inversão da pauta aqui, eu queria falar um pouco sobre o processo que nós estamos vivendo hoje na Secretaria de Educação e Cultura. Inicialmente, nós não tivemos essa primeira reunião do Conselho da qual eu participo, nós não tivemos ainda uma oportunidade de apresentar um pouco a linha de trabalho, a linha de ação que nos foi delegada pelo governador Carlos Massatinho Júnior. E eu gostaria de começar o processo. Alguns que estão aqui, nós já nos encontramos em outras oportunidades e tivemos a possibilidade de conversar principalmente sobre o modelo da Secretaria, o modelo de fusão, que eu, de uma forma muito clara e transparente, sei que houve uma reação inicial, principalmente logo quando a gente anunciou a incorporação, e depois, ainda no início dos nossos trabalhos, no primeiro trimestre. Eu entendo que esse tema já está pacificado, mas como é o primeiro encontro que eu participo com todos os conselheiros, eu acho importante nós pontuarmos o que é a estratégia desse governo e qual que é a motivação que levou à incorporação. Então, primeiro, a unificação da Secretaria da Comunicação e da Cultura foi um estudo que nós fizemos e apresentamos ao governador, que ele, entre todos os processos que nós tivemos no governo, no período de transição, ele foi apoiado sobre o aspecto técnico e estratégico pela Fundação Dom Cabral, mas a sugestão partiu do grupo de transição mesmo, da qual eu participei. Por que nós fizemos a incorporação? Primeiro, existia uma clara necessidade e uma disposição do governador, já desde a época de campanha, de fazer uma redução de uma estrutura administrativa. Quando nós falamos em reduzir de 28 para 15 secretarias, em nenhum momento o governo falou que ia abandonar a política pública de alguma área, de algum segmento. O objetivo foi especificamente valorizar e potencializar as áreas. Nesse caso específico, a Secretaria da Cultura e da Comunicação, nós entendemos que há uma sinergia muito grande. Há uma convergência de estratégia. Na verdade, um dá suporte ao outro. Eu acho que nós não conseguimos conviver com a cultura sem o suporte de comunicação. Nós falamos, inclusive, com alguns dirigentes, alguns atuantes, alguns players do segmento da cultura, hoje até mesmo em função da mudança do modelo de comunicação de uma forma global, cada vez mais os promotores culturais prescindem de uma comunicação de estratégias de marca efetiva para poder alcançar público, para ter efetiva ação dos seus projetos. E é isso que nos levou a incorporar as duas áreas. A comunicação e a cultura, nós entendemos que elas têm uma matriz muito próxima, elas têm uma raiz muito próxima e elas se complementam, se associam. E ao mesmo tempo, eu acho que nós já temos esse período de trabalho que comprova um pouco essa tese. Ao mesmo tempo, o governo em nenhum momento eliminou, diminuiu, reduziu, fez qualquer ação que fizesse um movimento nesse sentido com relação à cultura. A cultura no Estado, como estratégia, como pasta, como superintendência, ela continuou presente e, ao mesmo tempo, ocupando espaço que nós entendemos que deve ocupar e cada vez ainda mais. Nós não abandonamos nenhum dos projetos que vinham historicamente sendo tocados, estimulamos algumas ações, como, por exemplo, a gente vai falar hoje de Profis, fizemos uma recuperação, alguns aqui sabem, participaram diretamente desse processo, fizemos uma recuperação do edital da Ancine, foi uma espécie de ponto de honra dessa gestão e um trabalho muito intenso e importante realizado pela Luciana, que acabou nos deixando, nós vamos falar sobre isso, que foi para que a gente buscasse um edital que
praticamente estava perdido e a gente trabalhou intensamente, o que é uma das preocupações dessa gestão. Outro ponto importante, nós vamos falar sobre isso e vamos deixar claro também nessa posição no edital do Profice. Outro ponto importante é o processo de cultura permeando em todas as regiões do Paraná. Essa é uma determinação do governador, quando ele colocou. Nós não queremos punir Curitiba. Eu falei sobre isso na audiência pública da Assembleia Legislativa, tive a oportunidade de falar no Conselho, na Comissão de Cultura da Assembleia também numa reunião separado, e a Luciana levou isso nos encontros que ela realizou em todo o Estado. Nós não queremos punir Curitiba, mas nós queremos cada vez mais integrar e valorizar todas as regiões do Paraná. Nós entendemos que Curitiba, pela sua característica, pela presença física de todos os aparelhos, todas as estruturas, e pela força econômica e pela densidade populacional, ela acaba, de uma certa forma, atraindo as ações, os eventos culturais de uma forma muito mais ágil, muito mais intensa do que outras regiões do Paraná. E uma das missões que nós queremos realizar é exatamente fazer com que o Paraná se sinta integrado e que as ações a gente consiga diluir a cultura e não pulverizar, diluir de uma forma, eu diria que concentrada em todas as regiões do Estado. Até mesmo as ações aqui do Paraná, isso ainda esse ano não foi possível, porque nós pegamos várias ações acontecendo, entre elas o Festival de Teatro de Curitiba. Nós temos conversado com os produtores para que, se nós participarmos como governo, como apoiadores e patrocinadores no próximo ano, as ações que têm uma natureza geográfica, de presença física aqui, elas só terão nosso apoio se elas se estenderem para outras regiões. E isso é uma clara disposição. O Festival de Teatro de Curitiba é exatamente uma ação. Nós já conversamos com o Leandro, conversamos com o Dário, nós só seremos apoiadores do Festival de Teatro no ano que vem se o Festival de Teatro de Curitiba estender ações em outras regiões do Paraná. Nós não podemos ter uma concentração estimulada pelo governo. A concentração, se acontecer, que ela seja de uma forma natural. Por outro lado, nós temos o festival, temos o Teatro Guaíra, nós temos o museu, temos vários aparelhos, outros museus, outras estruturas do Paraná, concentradas em Curitiba, e que a população acaba percebendo como se fosse de Curitiba. A Mônica sabe muito disso. O Teatro Guaíra é visto como teatro de Curitiba, e ele é do povo do Paraná. Por isso que nós comemoramos os 50 anos do Ballet Guaíra com uma exposição em todo o Estado. Da mesma forma, a Orquestra Sinfônica, ela tem a obrigação de se apresentar em todo o Estado do Paraná, e vai ser assim na nossa gestão. E o Museu Oscar Niemeyer, entre outros, o Museu Paranaense da mesma forma, mas o Museu Oscar Niemeyer nós temos que levar o seu acervo para todo o Paraná também. Estamos em contato com algumas secretarias já estamos conversando com a direção do museu no sentido de catalogar e verificar que parte do acervo será possível, qual que é a estrutura, e efetivamente a partir do ano que vem nós teremos o Museu Oscar Niemeyer presente em todas as regiões do Paraná, com a sua pinacoteca e com um trabalho de bastante relevância, além de tentarmos incentivar as ações de vinda de público para que a gente tenha acesso a essa estrutura. Então, eu achei importante pontuar isso. Eu tenho tido alguma dificuldade de tempo nesse período. A gente tinha efetivamente concentrado com total liberdade as ações da Luciana. A gente tinha uma agenda semanal, onde compartilhava, tomava as decisões, e nesse período o Fabrício já compartilhava esse processo conosco, mas quem estava efetivamente à frente, fazia os contatos, era a Luciana, e esse modelo foi interrompido. Para alguns que não sabem, a saída da Luciana foi uma decisão familiar dela. A Luciana se mudou com a família para a Suíça, ela, o marido e os filhos, eles vão efetivamente se transferiram para lá, vão viver, vão morar lá, vão ter atividades, e em função disso, obviamente, ela pediu a exoneração do cargo.
Não há nenhuma outra motivação para isso, não há nenhuma insatisfação, tanto que o governador ainda reiterou, dizendo a ela que se fosse só uma decisão de fazer um ano sabático, quando ela voltasse, o cargo estaria à disposição dela, mas isso, pelo menos nesse momento, ela acha que isso não vai acontecer. Vamos aproveitar o trabalho de conhecimento da Luciana e a presença dela. Nós vamos assinar um decreto nos próximos dias, reconhecendo a figura de alguns, não vamos usar a palavra embaixador, mas alguns voluntários representantes do governo em várias áreas. A gente tem observado a oportunidade, nós temos parceiros, amigos, colegas paranaenses vivendo em várias partes do mundo que podem nos ajudar em várias áreas, e a Luciana será uma dessas pessoas que vai estar focada em buscar parcerias de grandes eventos da Europa, festivais de teatro, de cinema, para que a gente possa compartilhar e fazer termos de cooperação. Então ela vai continuar nos ajudando de uma forma voluntária, mas esse trabalho será mantido. Neste momento, o Fabrício tem conduzido com bastante eficiência o atendimento da superintendência. O governador, nós conversamos longamente sobre esse processo, é uma decisão que está restrita a ele. A gente tem tido, como é um processo natural, nós sabemos que se houver uma vacância de cargo numa estrutura tão importante quanto essa, nós temos vários segmentos buscando representar. Então nós temos tido todo tipo de pedido de órgãos da sociedade civil organizada, a estrutura do legislativo, do judiciário, representantes de segmentos, representantes de prefeituras de todo o estado, todo mundo sugerindo nomes. Nós temos uma série de nomes, todos eles bem positivos, bem relacionados com o segmento, mas essa é uma decisão do governador. Ele diz que vai ponderar mais um pouco, o que não significa, de novo, que nós estamos fazendo qualquer ato de descaso. Como eu falei, o Fabrício viu até um pouco do prejuízo da comunicação. Ele tem se dedicado muito à superintendência da cultura interinamente nesse período. Interina porque não é efetivo, mas o trabalho dele tem sido, como eu falei, até muito mais intenso do que o trabalho que ele dedicava como diretor-geral da Secretaria à área da comunicação. Então, e além do que, a titularidade da pasta continua com o secretário, ou seja, as linhas de atuação não se perderam. Em síntese é isso. Mais uma vez quero agradecer a todos. Eu acho que a gente vai ter aqui hoje uma oportunidade de aprofundarmos da melhor maneira, da maneira mais participativa, democrática, que é a natureza que a gente quer tocar, a nossa pauta de trabalho, e criar uma aproximação visual, física, para que a gente se conheça e tenha a liberdade de conversar independente de conselho. Eu estou à disposição de todos aqui. Todo mundo, quem não tem, depois vou colocar à disposição o meu celular. O meu celular fica, até mesmo em função da minha atividade, eu fico ele 24 horas ligado, todo mundo conversa comigo com total tranquilidade, e eu estou à disposição de todos. Então, mais uma vez, obrigado. Vamos seguir a pauta. Eu acho que o Fabrício pode nos ajudar a conduzir o trabalho. Bom dia a todos e todas. Nós vamos fazer uma inversão da pauta, que até em razão do delegado Recalcati, que é o presidente da Comissão de Cultura da Assembleia. Ele está vindo de Florianópolis, que vai chegar às 10h30. Com ele nós pedimos a entrega do projeto de lei do Sistema Estadual de Cultura, que já está aprovado, inclusive, pela PGE, faltando apenas a assinatura do governador e o encaminhamento para a Assembleia, para o presidente da Assembleia. Mas nós já vamos já repassar ele para ele já tomar conhecimento desse projeto de lei. E agora ficaria a apresentação
implementação do aplicativo, né? A gente fez uma apresentação muito mais detalhada do aplicativo. Não sei se vocês sentem a necessidade, mas eu queria falar rapidinho. Assim, esse trabalho é uma demanda que já existe há bastante tempo na área, e a ideia é de ter uma convergência de um aplicativo único para todo o Estado. E o que nós gostaríamos de reforçar e pedir a todos? Esse aplicativo só vai ter resultado e eficiência se nós conseguirmos uma retroalimentação permanente. É fundamental, a gente tem feito um trabalho com todas as secretarias municipais de cultura, com todas as secretarias municipais de cultura, no sentido de atualizar esse processo de informação, de geração de conteúdo. Então, esse aplicativo, ele é muito simples, a essência, praticamente, como quase todo aplicativo, mas ele precede desse processo de retroalimentação. A gente tem feito um trabalho de ligação permanente, nós temos uma estrutura aqui, talvez a gente faça isso de uma forma terceirizada, nós temos utilizado a nossa estrutura, por enquanto, para poder subir os conteúdos na fase inicial, mas depois a gente, muito provavelmente, vai ter que fazer um trabalho, quem sabe, terceirizado, porque se o aplicativo não for atualizado, ele perde a qualidade. Né? Eu fico imaginando qualquer um de nós, buscando uma programação cultural, é como acontece quando você quer ir ao cinema. Se você acessa ali e não tem a programação da semana, você vai deixar de usar, deixa de se confiar. Então o modelo do CFB, ele obviamente, como um aplicativo nosso, ele tem como foco o objetivo somente os espaços públicos, nele não estará a programação de espaços que não são públicos, mas espaços públicos de todo o Estado. O objetivo, como tem ali na apresentação, é a gente integrar espaços públicos, ter uma facilidade de serviço com divulgação, envolver cidadão, cultura, artistas locais de todo o Estado. Vamos manter a apresentação, então, por favor. Próximo painel. Nós passamos por uma mudança de marca. Aqui, eu gostaria de fazer um destaque. Além da gente integrar a área da cultura com a comunicação, outra ação muito forte que a gente desenvolveu no governo é utilizar o turismo como uma das bases de integração regional e de integração cultural também. Você deve ter observado, ali, só segura isso, por favor, tá? O governador determinou que pelo menos 30% do orçamento da cultura fosse voltado para o turismo. Só que nós entendemos que o turismo ele pode
integração com a cultura e outras áreas também. E a gente tem premiado uma espécie de identidade visual e ela está presente numa identidade do aplicativo. Depois eu vou resgatar a marca da turismo do Paraná. E a gente tem os mesmos elementos. A gente gostaria de, ao longo do processo de implementação do governo, utilizar esses elementos e esses elementos estão presentes também no aplicativo do Paraná. Vamos para a próxima tela. Esse aí é mais um modelo de comunicação de marca. Eu falei, o aplicativo foi formulado dentro do conceito tentando ser o mais abrangente possível. Tem uma página de cadastro. Qual que é a ideia disso aí? Só volta um pouquinho, por favor. A ideia dessa página é efetivamente a gente ter uma interatividade com as pessoas, né, para que a gente possa ter algumas sugestões e que o processo tenha a participação do cidadão de uma forma geral e de artistas, de representantes do segmento também, via aplicativo. Né. Uma linguagem simples, mais solta, com objetivo também no público jovem. Vamos lá? Como falei, após o cadastro você é direcionado para uma tela, onde vai escolher sua preferência. Imaginamos colocar ali as atividades essenciais e que estão presentes no nosso cenário hoje, o que não elimina a possibilidade de incluir uns outros, né? Mas a princípio imaginamos que contemplamos todas as áreas. Ele tem o recurso da geolocalização, que é fundamental para que já você já consiga localizar a programação mais próxima a você. Ok? E daí ele entra, ele é autoexplicativo no uso, né? É muito simples. E o mais importante, como eu falei, né, eu acho que em síntese, a gente depois vai disponibilizar esse material para todos, o aplicativo está disponível já também, mas a gente vai passar essas aplicações, as apresentações. O mais importante é que, principalmente vocês, nos ajudem a retroalimentar o conteúdo. Posso? Claro. Essa retroalimentação do conteúdo do aplicativo, ela está delegada a qualquer pessoa que tenha interesse e também esbarra na trivialidade, né? Sim. Do assunto, do fato e tal. Exatamente. Porque no anterior, o responsável era o gestor do município, né? E até conversa direto, ela me falou que realmente ela tinha essa dificuldade, inclusive, de tempo para poder alimentar. Então, se você está dizendo que vai ser aberto, vamos dizer assim, né, a possibilidade de alimentar, é perfeito. Então, e nós vamos, como eu falei, nós vamos fazer, a gente está estudando a forma ainda, provavelmente nós vamos ter que ter uma estrutura mínima de algo como telemarketing para fazer essa atualização, porque para alguns municípios, independente, nós vamos falar da nossa estrutura, né, a estrutura de estado, de município, por maior que ela seja, e ela tem um grau de complexidade que fica muito... É difícil você delegar, né, para, sei lá, uma prefeitura, deixar 2 ou 3 pessoas para fazer essa atualização. A gente sente isso. Então, nós vamos fazer esse processo aberto, integrado com um modelo nosso, onde nós vamos disparar diariamente um processo de atualização. Uma sugestão minha, até falar a questão só pela ordem, a gente fez a inscrição gravada, eu só gostaria que fosse feita a inscrição. Antônia está pedindo. Desculpa, só questão de ordem. Tá bom. Antônia, então. Bom dia a todos e todas, meu nome é Antônia, sou da região oeste do Paraná. Eu não sei se desde estava aberto para falar, mas enfim, em relação ao app. Bem importante, interessante essa questão do app, mas daí eu gostaria de ter 2 questões. A primeira delas é isso que o Leonardo já está levantando sobre a questão da alimentação no sistema. Eu gostaria de entender uma coisa. Se nós temos a lei estadual de cultura, né? É uma lei, temos toda uma regulamentação. Os municípios, qual que é a responsabilidade dos municípios diante desta lei? Dos dirigentes culturais em todo o Paraná. Porque o que a gente sente enquanto conselheiro de cultura, que parece que cabe a nós algumas responsabilidades, e o que a gente vê, se existe uma lei,
né? Até que ponto, então, esses municípios não têm essa responsabilidade? Então, eu gostaria de ver nessa questão do app, desse aplicativo, se existe uma lei, então, estadual de cultura, né? Eu tenho que reler melhor a lei para ver como que fica a questão dos municípios, dos dirigentes culturais. Até que ponto o governo pode cobrar a responsabilidade deles na alimentação desses dados, porque nós, enquanto conselheiros, não cabe a nós e não conseguimos fazer isso, né? Então, os dirigentes culturais, né, existe uma lei. Eu não sei na lei como está isso claro, a questão da responsabilidade dos dirigentes culturais em todo o estado, tá? Isso é uma coisa. E a outra questão, em relação ao aplicativo, o senhor falou na sua fala inicial sobre essa questão da fusão das secretarias, que em parte a gente acha interessante com a cultura, com o turismo, né? A questão da economia criativa e tudo mais. Quando a gente tem um aplicativo como esse, que vai mapear todo o estado, quando a gente deixa ele só no público, a gente sente a falta de toda a cultura que acontece no estado, das iniciativas privadas, que gera toda essa economia também no estado, essa economia criativa. Então, como a gente pode fazer? Eu particularmente penso que deveria estar também disposto aqui. Senão fica sempre aquela coisa, não fica centrado. O legal se a gente tivesse realmente um local centrado, cultura no Paraná, indiferente se é público ou privado. Dê só um exemplo de Cascavel, o nosso secretário, eu não sei se ele veio hoje, era para ele assumir. Oi? Não pode vir. Mas falando da nossa experiência em Cascavel, nós temos feito essa parceria. Na própria página do município, nós temos publicado os eventos, tanto do município como eventos de toda a sociedade civil. Então, essa é minha colocação em relação ao aplicativo. Obrigada. A gente, reforçando a fala do Antônio. Só organizar. Então, vamos fazer o seguinte: a cada tema a gente abre a palavra, né? Porque até como os processos, vamos fazer um processo de inscrição. A ideia de ação também aqui as inscrições, e eu vou tentando responder ponto a ponto, né? Primeiro, desculpe o seu nome. Antônia, eu só quero fazer uma correção. Na verdade, eu me expressei mal. O aplicativo está aberto para público e privado. Tá? Com relação aos municípios, aos dirigentes culturais, eu acho que vale de uma forma geral, não só do aplicativo. Primeiro, o aplicativo ele vai permitir o processo de atualização e vai se basear no processo de atualização com os atores, os participantes locais no processo cultural e, obviamente, com as secretarias municipais. Agora, com relação à legislação, no sentido de orientar as nossas políticas culturais do Estado e a cobrança com os municípios, eu acho que muito mais importante do que uma lei, do que a gente fazer um trabalho de cobrança efetiva. Eu acho que na cultura esse processo fica até meio estranho, né? Você, de uma certa forma, ser coercitivo junto aos municípios para exigir uma resposta em função de uma legislação. O que nós estamos trabalhando, e essa vai ser a política nossa, é buscar um trabalho de conciliação e de integração com os municípios. É fazer com que os municípios entendam, os operadores locais, os atores locais, os players locais, entendam a importância não só desse processo, de cada ato nosso. Como, por exemplo, vou voltar a minha fala inicial, quando eu citei o aniversário de 50 anos do Teatro Guaíra. Nós tivemos uma adesão muito importante. Em Cascavel nós tivemos uma apresentação, por exemplo, que até onde eu tenho registro foi um sucesso absoluto, como em todas as outras regiões onde nós apresentamos. E não houve um cumprimento de lei, houve todo um processo de integração. Eu acho que o caminho, de uma forma geral, passa por esse processo. Só para entender ainda que assim, a gente está em 2 anos, está aprendendo muita coisa, mas tem ouvido muitos colegas que a grande dificuldade é essa, né? Como integrar? Eu entendo, claro, que também se a gente vai impor, deixa de ser um Estado democrático de direito, né? Mas assim, como a gente vai trabalhar essa questão da integração assim, nesses municípios? Por exemplo, o governo vai fazer algum trabalho dessas marcas de conscientização, porque na verdade a palavra conscientização entendimento. Por exemplo, lá na nossa região, até 2 anos atrás,
próprio Cascavel mesmo, as pessoas nem sabiam o que era o Sistema Nacional de Cultura, o Sistema Estadual de Cultura, que em geral é um Sistema Municipal de Cultura, assim como eu acho a realidade de muitos municípios. Então, assim, mesmo para a gente pensar no futuro, que eu vejo que vocês estão, né, ainda bem estão aí nessas propostas positivas, para a gente entender como fazer para integrar esses municípios, o que o governo vai fazer efetivamente. Antônia, então, deixa eu explicar. Nesse período, primeiro, nós já fizemos... Quem faz isso? Nesse período, nós já fizemos uma série de encontros regionais. Como eu falei, a Luciana, ela esteve, se eu não me engano, foram 8 encontros, em 149, envolvendo 149 municípios, 1.319 participantes. Eu, especialmente, além do trabalho da Luciana, eu tenho feito, no processo de interiorização do Estado, nós fizemos isso em Cascavel, fizemos isso em Londrina, fizemos em Maringá. Nós tivemos um encontro regional, quando o governo instalou a área do governo como todo nesses encontros regionais. Nós fizemos um encontro com os secretários, eu não lembro se você participou lá em Cascavel, mas nós tivemos um encontro regional com todos os secretários da região de Cascavel. Estamos retomando esse processo. O processo de interiorização volta agora no mês de outubro. Se eu não me engano, a próxima cidade será Foz do Iguaçu, onde nós deveremos ter um evento grande do governo. Então, em todos esses eventos, nós temos feito os encontros regionais da área da cultura, nós tivemos as audiências públicas, nós tivemos, além disso, nós temos feito um trabalho muito intenso. No meu ponto de vista, não existe uma fórmula pronta, tá? E tampouco não é uma lei que vai conseguir resolver isso. Nós entendemos que vai ser exatamente nesse modelo, inclusive, nós teremos que replicar, teremos que voltar para os municípios onde já estivemos. A gente vai começar um trabalho com a Secretaria do Turismo, que é mapear alguns potenciais e tentar, para o ano que vem, fazer um calendário comum. Então, se eu tenho um evento, isso é um exemplo hipotético, tá? Mas se eu tenho um evento gastronômico, como por exemplo o festival lá em Campo Mourão, que tem o Carneiro no Buraco, e eu posso aproveitar que eu vou ter um público que vai estar transitando, que vai praticamente dobrar o número de habitantes da cidade, e eu consigo fazer uma atividade cultural aproveitando a presença desse público, e é o que a gente está fazendo. Nós estamos trabalhando nesse calendário, nós vamos envolver ainda esse ano todas as pessoas, todas as comunidades, todas as lideranças e todos os municípios. Então, o modelo, Antônio, que nós imaginamos que vai permitir a integração é esse. E é um modelo de replicar o tempo todo. A gente sabe que a figura meio do modelo do equilibrista chinês com 5 pratos. O primeiro prato vai estar quase caindo, ele vai lá, arruma o quarto, volta, a gente vai para Cascavel, daqui um ano talvez tenha que fazer um reforço. Eu vou estar em Londrina está bem, mas Maringá não está, Guarapuava vai precisar de um reforço. Esse é o processo que eu imagino que a gente vai ter que fazer de forma permanente. Está escrito? Gabriel? A Soraya. Eu estou olhando para É o Gerard. Gerard, desculpa, é que daqui. Eu não enxergo de longe, desculpa. Gerard. Muito bem, Gerard. Mas eu tenho uma coleção de nomes, então o Gabriel era novo. Se assume. Tá, por favor. Antes, Soraya, você quer fazer uma parte sobre o que o Ricardo falou? Então, eu vou da parte para a Soraya para terminar o assunto da nossa colega antes. Tá, antes da Soraya falar Não, mas é uma parte que eu quero comentar do que ela disse. A Soraya está de cabelo novo, daí ela pode fazer a parte agora. Pedindo licença para falar, eu sou Soraya Amaral, da região Nordeste, delegada de macro-região. A gente compreende todo esse espírito de otimismo com as novas abordagens das políticas públicas do atual governo. Mas isso não nos deixa preocupado, porque no nosso entendimento as questões, algumas são críticas. Para nós,
A junção das secretarias, queira ou não a junção das pastas, para nós que trabalhamos o sistema e construímos e acreditamos em toda uma autonomia da cultura enquanto política pública, e isso foi assegurado em 88, porque não tínhamos isso, nós, da sociedade civil, temos esse entendimento de que a situação, para nós, é preocupante. Nós estamos numa agenda de atraso com todas as questões dos compromissos do próprio plano, e é importante que a gente assegure conquistas históricas no campo da cultura no nosso Brasil, e quando a gente vislumbra situações como perdas de pastas, junções com outras pastas, e ainda temos que dividir um orçamento tão restrito que é o nosso hoje, da cultura, com outras pastas, inclusive o turismo, para mim, como sociedade civil, ativista e produtora da cultura no interior do estado do Paraná, é preocupante, senhores. Eu acho que bate fundo no coração da gente essa sensação, né, de angústia para nós que vivemos as questões do interior. Eu entendo a minha companheira Antônia, porque quando eu peço a fala, eu sempre lembro, sou do interior e sou da província. Qualquer coisa que se fale no campo da cultura, da gestão pública, da implantação do sistema nos nossos municípios com menos de 200 habitantes, é muito difícil. Estamos conselheiros aqui para fazer trocentos testemunhos. O uso de aplicativos de uma tecnologia moderna, para nós, é essencial. Nós entendemos a modernidade do mundo. Agora, será que nós estamos realmente preparados para receber um presente tão bonito desse no nosso interior? Nosso secretário, eu moro em Apucarana, nosso secretário não consegue manter um conselho de cultura. Por questões mesmo de descompromisso, de gestão. Ter os instrumentos é importante. Eu entendo a preocupação do Antônio. Como nós vamos estabelecer os diálogos no interior, porque não é levar a cultura da metrópole para o interior. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que o Estado olhe para nós no interior e entenda que lá existe produção de cultura e que essa seja realmente, que ela venha à superfície e se faça valer. Então, para nós, o instrumento é fantástico. Era o que nós queríamos. Uma agenda cultural que abrange todo o Estado, mas que ela não seja parcial, que ela não seja um instrumento de política de governo para mostrar o que o governo faz, e para que ela realmente estabeleça uma rede de conexão efetiva, porque a modernidade e a tecnologia ela se faz presente com eficiência. Senão a gente corre o acaso de termos um instrumento moderno como esse e ele atender só a metrópole, só a região metropolitana. Eu só queria abarcar. E deixar claras as minhas preocupações com relação às falas, porque para nós, o que nós tínhamos em cultura era pouco. Nós queríamos mais. Nós queríamos mais recurso, nós queríamos mais abrangência, nós queríamos mais um olhar sobre o interior, sobre a produção cultural que vem do interior, mais editais, mais formação, né? E para mim fica uma sensação de preocupação. Com todo o respeito, Hudson, eu particularmente, como sociedade civil de uma região de 90 municípios e uma ativista da cultura, me preocupa essa política de junções de pastas e de termos que dividir recursos que para nós já são muito, muito escassos. É a minha fala. Obrigado. Soraya, eu acho que nós temos um grande. Então. Primeiro, eu não falei em nenhum momento que nós estamos dividindo recursos. Isso nem está inclusive nem na LDO nem na LUA. Então eu gostaria de esclarecer a todos. Então tá certo. Primeiro, sobre o aspecto do governo, nós entendemos que esse assunto de junção das secretarias ele está massificado. Desculpa a franqueza, mas sim, nós entendemos. Não há uma discussão sobre esse processo. Não, só resolver e passar. Tá? Com relação ao orçamento, em nenhum momento, existiu qualquer ato concreto, lei ou fala do governador, desse secretário aqui, dizendo que eu estaria ou nós estaríamos prometendo recurso da cultura com o orçamento da comunicação. Eu não falei isso. Eu falei que nós vamos integrar as ações e disse inicialmente que 30% do recurso da Secretaria de Comunicação é com foco no desenvolvimento do turismo. Não falei em nenhum momento o recurso. A superintendência tem uma dotação orçamentária
do mesmo modelo que existia a secretaria. Eu acho que esse equívoco, que alguns ainda insistem em fazer e expor, ele é muito simples de entender. O que o governo fez foi eliminar funções administrativas. Está aqui o Fabrício, que tem o cargo de diretor-geral. Antigamente você tinha o diretor-geral da Secretaria da Comunicação e da Secretaria da Cultura. Eliminamos esse cargo, que é um cargo técnico e político, muito mais político. Nós tínhamos um chefe de gabinete aqui e um chefe de gabinete na comunicação. Nós tínhamos um administrativo e um departamento de pessoal em cada uma das áreas. São funções meio que foram eliminadas, incorporadas, e as funções fins foram mantidas. O superintendente de cultura, ele não tem o status de secretário, mas ele tem atividade paralela e afim ao que era a atividade do secretário da cultura. O orçamento da Secretaria da Cultura em nenhum momento foi mexido, foi alterado, foi remanejado para nenhuma pasta. Eu não disse que o turismo ia ficar com o dinheiro da cultura. Você me entendeu errado. Eu disse que a cultura iria aproveitar um calendário de turismo. E o orçamento de turismo está garantido na secretaria, que não é a nossa secretaria, né? Está garantido, atualizado, e vamos realizar ações em comum. Então, eu gostaria de deixar isso muito claro. Também não disse que eu estou levando, que eu estou desconhecendo a capacidade criativa e produtiva do interior. Eu não disse que eu vou levar a metrópole para o interior. Eu disse que nós vamos aproveitar, sim, a estrutura existente hoje em Curitiba e vamos compartilhar essa estrutura com o interior do Paraná, com todas as regiões. E da mesma forma nós faremos um movimento contrário. Tá? Nós tivemos contatos com vários grupos culturais do Estado nesse processo. Nós vamos fazer uma programação, voltando a citar o exemplo do Festival de Teatro. O Festival de Teatro, numa das discussões que nós temos, além de você ter a extensão do festival para várias regiões do Estado, nós vamos ter uma mostra Paraná dentro do Festival de Teatro em Curitiba, que isso foi franqueado a mim como uma das demandas. Por exemplo, eu tive com um grupo, o Batuque na Caixa, lá de Londrina, onde me foi dito pelo grupo, não estou nem exagerando, nem simplificando o processo, que um dos sonhos deles, eles já haviam se apresentado fora do Brasil, em Portugal, e nunca se apresentaram em Curitiba, na Ópera da Lama e no Teatro Guaíra. E que um dos objetivos do grupo era esse. E esse pedido está sendo prontamente atendido, inclusive na programação do festival, onde nós teremos uma mostra Paraná de cultura dentro do Festival de Cultura de Curitiba. Então, não estou levando a metrópole para o Paraná, eu estou levando toda a estrutura que nós temos hoje para todas as regiões, por entender que é um direito legítimo, uma obrigação do Estado, e estou franqueando, dentro da possibilidade que nós temos de uma atividade política, pública, usar a força e a argumentação e o relacionamento do Estado para fazer com que as manifestações culturais de todo o Estado também se sintam presentes na capital. Eu peço desculpa de qualquer entendimento de minha parte, mas para nós é importante que tenhamos a segurança de nossas dúvidas e também que possamos levar para o interior essa segurança de que nós realmente estamos avançando nas questões. Eu acho que assim, o diálogo e as colocações, elas se fazem necessárias nesse momento. Peço desculpas se em algum momento eu tive algum mau entendimento, mas para mim esclarece, espero que tenha. Obrigado. Gerard. Obrigada, Gerard. Imagina, a parte mais longa. Bom dia aos conselheiros, presidente. Antes, só uma questão de ordem, eu preciso e peço que seja postada em ata a ausência, a justificativa de ausência da reunião do dia 20 de maio, porque foi a convocação por e-mail que eu já não usava mais. E não pude estar fora do Brasil, de qualquer forma não poderia estar na reunião, mas gostaria que constasse a minha justificativa para que não conste a falta, etc, etc. Né? E também justificar minha ausência hoje à tarde, porque como foi mudada a data desta reunião, já havia eu assumido um outro compromisso à tarde, que será uma comemoração no Palacete dos Leões, porque ontem foi aniversário da lei que criou a província, hoje Estado do Paraná, isso que vos fala, de lá discursar, não posso... porque não escrevi um discurso, eu vou fazer agora à tarde. Né? Antes de tudo, secretário,
Queria só entender uma questão. Nesse aplicativo, são somente espaços públicos que serão... Não, eu vou corrigir aí. Espaços públicos e privados. Ações públicas e privadas. Que movimentam a cultura em todo o Estado. Ok. Uma outra questão. A discussão quanto a esse anteprojeto de lei já está encerrado aqui, na questão de pauta? As pautas. Qual a discussão? Do anteprojeto de lei que será encaminhado à Comissão de Cultura da Assembleia, que é o primeiro item da pauta. Não, a gente inverteu a pauta. O delegado... A parte que é da Comissão de Cultura da Assembleia, ele está atrasado. Tá, mas então isso não foi discutido ainda no Conselho. Mas será entregue a ele sem a discussão? Parece que sim, porque a gente não discutiu. Eu não sei se o Conselho discutiu isso, eu não discuti isso. Mudou de horário. Tá, mas a discussão dos termos... O documento ele veio para o Conselho. É isso que eu estou perguntando. Bom, As comissões também na Assembleia também pode ser, mas você está falando de direito. pois é, assim, uma sugestão. Eu acho muito importante que o Conselho discuta o texto, embora seja um texto muito padrão, porque segue o sistema nacional, mas pode ter algum conselheiro, algum apontamento de região ou alguma particularidade regional do Paraná, porque somos diversos. E eu acho, né, pertinente que o Conselho discuta isso antes da entrega. Né? Eu acho importantíssimo que o presidente da comissão venha realmente, porque até é uma briga minha no Conselho Municipal de Cultura de Curitiba, que nós temos sempre a participação de 2 vereadores que nunca vêm. Daí quando chegam os projetos de lei na Câmara Municipal, eles se dão por surpresos. Agora, nas cadeiras de 2 vereadores titulares e 2 suplentes, nunca lá estão. Então é importante que os parlamentares participem dos conselhos, mas também é importantíssimo que os conselheiros estejam a par disso e coloquem, caso haja contribuição. Eu acho que realmente tinha que ser discutido isso ou conjuntamente com a Assembleia, porque sabemos o trâmite do processo legislativo e muitas vezes, ainda que possamos ter voz nas comissões, nós não podemos vetar o que um deputado coloca lá, mas podemos, antes de entregar o anteprojeto, já colocar nossas ideias e justificar, porque a justificativa está bem rasa na questão do sistema, que é muito maior que isso. Não só coloco isso, senhor secretário, como também faço uma pergunta à gestão quanto aos planos estaduais de cultura de cada área que foi colocado nas reuniões do ano passado. Foram divididos por áreas, e eu digo isso porque eu me incumbi da hercúlea tarefa, e aqui sublinho hercúlea tarefa, de representar a ópera e o circo, acho que na penúltima reunião do ano passado, que foi em Guarapuava, tomei praticamente a sessão inteira e apresentei os 2 planos que foi aprovado por esse conselho. Agora chegamos ao fim desses mandatos atuais, e eu quero saber o que será feito desses planos, os que já foram entregues e aprovados, e os que ainda não foram entregues, se terão prazo para serem entregues, e se essa gestão tem intenção de implementá-los. Por quê? Porque estes planos também são diplomas que depois serão mandados à Assembleia e tornar-se-ão leis estaduais. E que este anteprojeto de lei deveria estar coadunado com aqueles planos de área. Que já estão prontos. Alguns prontos, outros não foram aprovados pelo Conselho. Então, imagino eu que se os planos setoriais, né, do audiovisual, ópera, circo, etc., teatro, patrimônio, etc., né, existe isso, tudo faz parte de um sistema. O Estado vai ter que, o Estado como gestão, seguirá esses planos, que foram previamente aprovados pelo Conselho, avalizados pela gestão, transformados em diplomas legais pela Assembleia Legislativa. Talvez estejamos colocando um pouquinho a carroça na frente, não vou dizer dos burros, sei lá, dos muares, uma vez que nós não terminamos a discussão dos planos setoriais, nós não discutimos esse anteprojeto de lei. Eu acho que as coisas devem ter um método. Então, a minha pergunta inicial como está a situação desses planos setoriais? Eu acho que não foram apresentados todas as áreas, porque eu não me lembro de ter visto na área de circo, que muito me interessa, o do audiovisual também, muito do patrimônio. Né, representante de circo. Não, o circo foi representado, eu digo teatro, cinema, etc. E por que não discutirmos esse anteprojeto antes para coadunar os planos estaduais junto com esse anteprojeto, secretário? Com relação ao anteprojeto, eu acho que o modelo legislativo, como você falou, ele permite exatamente esse processo. Por isso que nós estamos convidando
da Comissão de Cultura, e a Comissão de Cultura é um momento, inclusive, onde não só você como a sociedade pode participar. Estamos encaminhando esse projeto, ele passa por uma série de etapas. A primeira é a discussão na própria Comissão de Cultura da Assembleia, e depois a própria discussão em plenário, onde nós entendemos que ele é um projeto, como a gente falou, ele segue o modelo nacional. Aparentemente as premissas que estão estabelecidas ali, elas são, do nosso ponto de vista, razoavelmente tranquilas, ainda que haja um questionamento sobre o formato, a maior ou a menor, mas a essência do que nós entendemos está presente ali. Nós vamos fazer essa entrega hoje, é uma predisposição do Executivo seguir essa linha, e nós teremos, obviamente, essa discussão em aberto, e para isso que estará, e foi feito um convite, eu e o Fabrício estivemos conversando na Comissão de Cultura com o presidente, que é o delegado Recalcati, e a presença dele é exatamente para isso aqui. Com relação ao plano de todas as áreas da cultura, o governo tem até o final de novembro para apresentar a LOA e a LDO e a síntese macro de todas as ações de todas as áreas. Nós estamos planilhando um calendário que permita a gente fazer essa discussão e fazer uma proposta, e obviamente nós queremos e gostaríamos de seguir a orientação do que já foi discutido, aprovado em outras áreas, implementar as novas áreas para que a gente consiga, até o final, efetivamente a data do dia 30 de novembro, ter uma proposta geral da área da cultura para encaminhar a Assembleia, para que ela seja estabelecida a partir do ano que vem. Só para retomar um ponto anterior, eu senti falta da área de ópera no aplicativo. Já não é de hoje, é da versão anterior do aplicativo. Se fosse possível colocar, embora sejam produções parcas, com certeza, sazonais, mas acho que é importante. Como eu falei, primeiro, o aplicativo ele permite essa mobilidade. Eu acredito, não desmerecendo, ali a gente tem, que eu me lembro muito claramente, um dos botões ali tem outros, né? A gente colocou as principais áreas, né? E talvez exatamente como você disse, a ópera nós temos uma produção esparca aqui. Então, um outro risco que nós sabemos, se eu colocar, como eu falei da retroalimentação, se eu coloco ali ópera, e vamos imaginar que ao longo desse mês eu não tenha nenhuma programação de ópera no estado, e a pessoa clicar, vai parecer que nós estamos desatualizando o aplicativo. Eu entendo que nós colocamos em destaque as ações que são com mais frequência e que você tem um maior grau de pulverização.